Olá, eu sou Letícia Leles, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos acompanhados de Tassiana Souza, ela é psicóloga e a gente vai conversar sobre infidelidade dentro do relacionamento de casal. Tassiana, para começar, você pode explicar pra gente o que seria traição? Oi, Letícia. Obrigada pelo convite. É importante, né, você ter perguntado isso, porque muita gente questiona, né, o que é infidelidade, o que é traição, e às vezes fica aquela nuvem. Então, é importante o casal estabelecer o que seria essa infidelidade, porque de repente, para a infidelidade é o simples fato de olhar uma outra pessoa na rede social, na internet. E às vezes para o outro é o fato consumado, né? É um beijo, é o sexo. Então às vezes precisa entender o que é para cada um. Então às vezes um do casal imagina que está sendo traído e o outro acha que não está traindo. Então esse é o ponto inicial. Não tem um certo e um errado, né? Existe aquilo que é pactuado e aquilo que está dentro da subjetividade de cada um. Então seria um acordo entre as partes, né? Mesmo assim, em um relacionamento mais simples, como um namoro, não é um casamento, não tem aquela oficialidade, mas ainda assim é preciso ter um acordo. Precisa de conversar para entender sobre isso. Porque imagina, né? Uma pessoa pensa, eu tô fazendo tudo certo, mas aí aquela pessoa ela tem mania de olhar um homem, vamos imaginar, olhar outras mulheres, né? Na internet, ficar seguindo, curtindo, elogiando. Então, às vezes, na mente dele, poxa, eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tô tendo contato físico com essa mulher. E, às vezes, pra parceira, ele tá fazendo tudo de errado. Então, como que vai ficar essa situação? Então, se eles não se entenderem, né? E aí fica difícil, porque aí um fica julgando o outro, né? Ah, aquele tá errando e eu não tô errando. Aí fica uma guerrinha aí, às vezes, que não tem um cabo de força mesmo, né? Que não tem muita saída. Assim, a gente pode dizer que a infidelidade ela existe porque falta alguma coisa no relacionamento ou seria apenas uma curiosidade do parceiro ou da parceira? Existe, assim, um motivo que explica esse movimento da outra pessoa? Pode ocorrer. Tem uma coisa que a gente fala que é o lugar, o papel que cada um ocupa, tanto na família quanto naquele relacionamento. Então, às vezes, a gente observa muito que um do casal ou os dois não estão no papel ali de homem e de mulher. Então, vamos imaginar um homem que ele tá num papel de pai para aquela mulher. Então, ele supre, ele provém, ele dá tudo para ela, ele faz tudo, ele protege, ele ajuda. Então, ele tá num papel que não é o dele naquela relação. E aí, o lugar dele vai ficar vago. E quando o lugar dele fica vago, pode gerar esse espaço que pode ser preenchido, às vezes, com uma traição, né? Então, essa mulher, o que vai acontecer? Ela vai começar a ganhar muito, porque um pai e uma mãe sempre dá mais para o filho do que o filho retorna para eles, né? Isso é um conceito básico. E aí, aquela mulher, nessa situação que eu dei, ela vai sentir tanto desequilíbrio, porque ela fala, nossa, eu nunca vou conseguir recompensar esse homem. Ele faz tudo pra mim. E aí ela vai se sentir de consciência pesada por ganhar demais. Aí ela vai tentar errar pra esse homem largar dela e terminar aquele peso. Então tem essas situações. Então, primeiro a gente tem que observar se o papel realmente é aquele papel adequado. Outro ponto também que às vezes acontece muito, né, com a chegada dos filhos. Então, até então, o marido era só marido e a mulher era só mulher ali naquela família. E aí chegam os filhos. Então, a mulher vai se tornar mãe e o homem vai se tornar pai. E é uma tarefa nova, é um lugar novo. E às vezes aquilo exige tanta energia para aquele casal que eles não vão conseguir muito assumir os dois papéis. E às vezes acontece de assumir somente o papel de pais ali, né? Às vezes até a mulher com a questão do vínculo, da amamentação, né, daquela carga que é exigida um pouco mais para a mulher, principalmente nos 6 primeiros meses, aí é como se não há espaço para eu ser outra coisa. Aí às vezes também dá um vazio ali naquela relação, que é como se, cadê a mulher da casa, cadê o homem da casa? Então pode acontecer situações, né? Mas sempre é importante o diálogo e até a compreensão daquele casal. Olha, eu tô com dificuldade, eu me tornei mãe,
eu tô com dificuldade, porque eu não era mãe antes. Então, assim, me ajuda, né? Vamos olhar para isso. E da mesma forma o pai, porque às vezes tem relatos assim que o pai não dorme à noite, né? De preocupação com o filho, achando que vai acontecer alguma coisa. Então, é uma carga muito grande naquela família. E aí é bom conversar para não dar esses espaços, como você perguntou, né? Que pode, não necessariamente é uma traição, mas às vezes até assim, jogos, bebida, pode entrar outras coisas que não vão ser legais também naquela família. Pro relacionamento. E a traição, ela pode se tornar um vício ou causar uma mudança grave de comportamento? Pode, ela pode causar um vício, né? Às vezes, o que acontece também? Tem pessoas que ela tá com uma baixa estima muito grande. E aí, ao invés de ela olhar para dentro de si, aí ela quer suprir isso com um olhar externo. Então ela não começa a olhar para ela e falar: nossa, o que tá acontecendo comigo que eu tô me sentindo dessa forma? E aí ela fala: poxa, se alguém me achar bacana, se alguém me achar bonita, se alguém me achar inteligente, legal, aquilo vai me suprir ali aquilo que eu tô sentindo, aquela baixa estima e tudo mais. E às vezes vai ocorrer alguma situação e pode vir uma traição. E aí dá uma falsa sensação de preenchimento. Poxa, olha tanto que eu sou todo poderoso, né? Ou toda poderosa, né? As pessoas me querem, as pessoas me acham legal. E aí, nessa falsa sensação aí de solução para esses buracos internos, a pessoa ela vai e vai fazendo de novo. Por quê? Porque ela quer sentir aquele bem-estar de novo. Mas é um bem-estar passageiro. Porque o problema não é aquele da pessoa, né? Ela já tem um parceiro, o problema vai ser com certeza relacionado a outras coisas. E aí ela vai fazendo de novo e de novo para tentar sentir aquele bem-estar, aquela autoestima, né? Que a gente fala que é ilusória, né? Porque o outro não é suficiente para nos gerar essa sensação, né? Tem que vir internamente. Então isso pode acontecer, né? Tem outros fatores também que pode levar o indivíduo a fazer isso, né? Assim, na pior das hipóteses, aí vamos pensar nos casos mais graves, seria algum transtorno de caráter mesmo, isso pode acontecer. Mas em geral, não. Em geral, não é por transtorno de caráter. Em geral, é por situações emocionais, condições emocionais que levam o indivíduo a fazer aquilo. Tem outro fator também que é importante colocar, que é a questão do sistema familiar. Então, de repente, naquela família de origem, né, os antepassados, isso era uma coisa muito natural. Então, às vezes, a gente até vê assim muito com o homem, né? O vô traía, o pai traía, e aí ele acha que aquilo, ele tem que fazer aquele movimento de repetição. E aí ele vai fazendo, sem nem saber muito bem por quê. E aí, quando ele vai compreendendo a história dele, ou dela, né? Aí tudo vai se tornando mais claro. Por que acontecia aquilo, que ele pode ser diferente, ou ela pode ser diferente, né? E aí vai ficando um pouco mais leve, vamos falar assim. Então, tem algumas situações, eu citei alguns pontos que eu considero mais importantes, né? Mas tem N situações que pode levar o indivíduo a se tornar uma compulsão, né? Algo repetitivo. E sim, você trouxe alguns exemplos do caso da pessoa que trai, que pode trazer mudanças no caráter ou causar um vício. E no caso da pessoa que foi traída, está sujeita a essa situação, às vezes não é nada confortável para quem já viveu. Essa pessoa que foi traída, ela também pode desenvolver alguma doença ou também pode ter o próprio comportamento mudado por causa de outra pessoa? Pode ocorrer. Então, a pessoa que ela foi traída, né, a tendência dela é ela agir com insegurança, né, ela fica uma pessoa fragilizada. Então, ela vai precisar de ajuda ali para poder entender se ela vai continuar naquela relação ou não, como ela vai ficar e até que ponto também ela vai conseguir permanecer mesmo tendo essa traição. Quando a traição ocorre, né, é uma ferida que se abre na vida da pessoa, né? E aí, a gente fala que tem o mecanismo da compensação. Ela vai ter que observar se naquele relacionamento, né? Vamos imaginar uma mulher que foi traída. Aquele homem, ele pode fazer alguma coisa que vai compensar ela, né? Seja demonstrando, né, o amor dele,
seja às vezes executando algum plano que os dois tinham juntos, mostrando para ela que ela pode confiar novamente. Então, se tiver um mecanismo de compensação, aí às vezes o relacionamento consegue retomar, né? Ou também a mulher, ela faz algum movimento, né? No caso que eu tô dando exemplo da mulher, que ela vai ferir o homem, claro, não na mesma moeda, de jeito nenhum, né? Que a gente não deve fazer isso. Então, vamos dar um exemplo só para ficar bem claro. Ela pede um tempo nesse relacionamento e aquele homem vai ficar ferido, né? Porque ele quer a esposa ali no dia a dia. Então, às vezes, essa ferida ameniza a dor um pouquinho dela. Então, assim, os dois sentindo um pouquinho de dor, na medida certa, às vezes depois eles conseguem se encontrar e resolver a situação. Sempre, até nos estudos, fala que a primeira traição, às vezes é superada. Já da segunda pra frente, normalmente já compromete o relacionamento. Então, é uma coisa que precisa ser olhada. Então, aconteceu a primeira vez, tem que ser olhada para não gerar esse impacto na pessoa traída, né? Para ela não se sentir que aquilo ou é algo porque tá algo errado com ela, né? Que ela não é suficiente naquele relacionamento, e nem também para comprometer o próprio relacionamento, né? Porque tem como melhorar ainda que ocorresse uma traição. Então, assim, é uma coisa que precisa muito um trabalho mesmo, às vezes até com a ajuda profissional, se isso vier a acontecer, tanto para um lado quanto para o outro, né? Essa era uma das últimas perguntas que eu tinha deixado para você, mas como a gente entrou no assunto, eu acho que vale a pena antecipar ela. Que é se você acredita que é possível perdoar uma traição. Você já deu um spoiler pra gente agora, mas você pode falar mais um pouquinho disso? Se é possível perdoar uma traição? Sim, é possível, né? Primeiro tem que ver esse elemento da compensação, né? Aquele relacionamento é um relacionamento que eu sinto que em algum momento eu vou ser compensada por essa dor. E aí a pessoa vai fazer essa análise. Depois, né, tem que conversar e ver que ponto também o outro ele tá comprometido naquela relação. Porque às vezes a traição, ela vai sinalizar algo que não tá bom ali naquele relacionamento. Então precisa ser olhado. Até voltar naquele primeiro ponto que a gente falou, né, de entender assim, você tá entendendo o que eu sei sobre traição, né? Isso que você fez pra mim é uma traição, pra você também é. Então tem que entender. Depois de toda essa análise feita, os dois estão querendo retomar a relação, aí vai precisar de uma ajuda. Então não é algo que simplesmente eu vou esquecer. Não tem como esquecer porque já vai fazer parte da história daquele casal. E ele vai fazer parte, como um monte de outros assuntos vão fazer parte. Mas aí vai precisar de olhar. Quando olha e os dois estão dispostos, vai pra frente, vai dar certo o relacionamento. Às vezes, quem errou, ela vai conseguir desenvolver, né? A pessoa vai conseguir desenvolver algo ali pra compensar, pra demonstrar que realmente foi um erro e que ela não percebeu daquela forma, né? Que ela não imaginou que ia ter aquela dimensão. Aquela pessoa que foi traída, às vezes ela vai começar a se impor mais, ficar mais no lugar dela no relacionamento, ela vai buscar outras fontes de prazer além do parceiro, né? Seja com o círculo social, amizade, trabalho, né? Que às vezes ela estava voltada muito ali para aquele parceiro. Ela vai começar às vezes fazer menos um pouquinho para o parceiro, para poder equilibrar. Então ele vai fazer um pouco mais e ela vai fazer um pouco menos. E aí vai dando equilíbrio e aí vai ser possível esse perdão, vamos dizer assim, né? Entendi. E a gente vai mudar um pouquinho o foco agora. Muitos casais, eles estão passando mais tempo juntos por causa da quarentena, por motivos que todo mundo está assistindo esse vídeo sabe. É importante estar dentro de casa para diminuir o contágio do coronavírus. E justamente nesse período, os conflitos entre os casais, eles tendem a aumentar por eles estarem mais juntos? Tendem a aumentar, né? Muitos casais, eles não tinham esse hábito. Então, às vezes, se encontram das 8 às 10. Às vezes, se encontram 2 horas aí, ativos, né? Acordados e tudo mais. E aí, de repente, a maioria começou a trabalhar em casa e ficar, sei lá, 18 horas, 20 horas juntos, convivendo ali naquela casa. E era coisa que muitas vezes não acontecia.
E aí vem os problemas de convivência. Até eu percebi, né, com os meus atendimentos e conversando com algumas colegas, que vários problemas eles já existiam antes da quarentena e eles potencializaram durante a quarentena. Então, aqueles casais que de alguma forma já vinham enfrentando alguns problemas, com o maior tempo junto, isso veio à tona, né? E aí a convivência vai ficando mais difícil. E aqueles casais que já estavam em maior sintonia, aproveitaram o tempo junto, para curtir junto, para fazer um monte de coisas que não tinha tempo antes de fazer. Então eu tenho percebido isso, assim, que é algo que já estava antes, mas que de algum modo é como se clareou, a lente aumentou. E aí foi possível verificar, falar, poxa, peraí, eu preciso dar um jeito, né? É meu esposo, é minha esposa, é meu parceiro, minha parceira. Eu preciso de ver ali o que tá acontecendo, né? E às vezes até uma oportunidade para poder olhar para esse casal, né? Para entender esse casal, como que tá? Como que vai ser daqui pra frente? E assim, eu tinha mais uma pergunta, mas eu vou acrescentar duas. Primeiro eu vou fazer aqui, já estava aqui no roteiro, que é que eu li algumas reportagens dizendo que cresceu o número de traições virtuais durante a quarentena. E se você poderia explicar pra gente o que seria essa traição virtual e se a dor causada pela traição virtual, ela é igual à dor causada pela traição física. Essa questão da dor é muito subjetivo, né? Então, eu tive uma cliente há muito tempo que ela pegou uma mensagem do marido perguntando quanto era o programa de uma profissional do sexo, né? Para ela foi uma traição. Ele não chegou a executar porque ela interrompeu antes. Então, não consumou. Mas para ela foi já como se tivesse sido consumado. Por que às vezes eu imagino que tenha aumentado, né? Porque as fontes de prazeres, a privação que a gente tem vivido tá muito grande. Então, você não pode sair, você não pode ir numa festa, você não pode trabalhar pessoalmente. Então, tudo aquilo que vai nutrindo o ser humano, que a gente fala que são as carícias que a gente vai recebendo, ela se esconde. E aí vai dando aquele buraco também que eu falei. E aí dá a falsa sensação, poxa, se eu conversar com alguém aqui na internet, vai ser tão legal que eu não vou sentir essa falta. E aí é onde a pessoa tenta. E às vezes ela já tá com dificuldade de lidar com a convivência ali diária com a família, né? Com a parceiro. E aí, de repente, vem essa ideia. E o mundo virtual é tudo muito fácil, né? Sempre vai ter alguém disposto a alguma coisa ali no mundo virtual. E aí, às vezes, a pessoa tenta, né? Ela tenta. Mas a dor é a mesma. Isso vai depender, né? Vai depender muito. Então, de repente, o que vale para um não vale para o outro. E isso, assim, eu volto a dizer, é muito importante. O que vale para você? O que vale para mim? Então, de repente, não vale nada, não pode ter nenhum contato, não pode nem conversar com alguém, que pra mim já vai ser uma traição e já vai doer muito, muito mesmo. E às vezes pro outro não. Então, assim, precisa, depois que entendeu o que vale pra um pra outro, fazer o contrato, combinar, olha, nós estamos em quarentena, eu sei que você tá utilizando muito a internet, eu não gosto, né, que você converse com outras pessoas, como que é pra você? Pra mim, eu sinto que isso é um desrespeito comigo. E aí começar a entender, mas a dor vai ser igual, né? Não tem como a gente se proteger dessa dor. E para finalizar, eu queria ver com você assim, o que você aconselha para pessoas que estiveram nessa situação, elas poderiam fazer? Tanto se o casal decidiu continuar junto ou se eles decidiram separar. Qual é o seu conselho para elas para conseguir superar toda essa infidelidade que provavelmente causou alguma coisa em ambas pessoas? O conselho é procurar ajuda. Então, assim, às vezes, às vezes uma situação que a pessoa sente vergonha, então, assim, se abrir, colocar como você se sentiu. Como que eu tô me sentindo com aquilo? Eu tô me sentindo diminuída, eu tô me sentindo com a autoestima baixa. Colocar aquele sentimento pra fora, né? Mesmo que decidir não ficar com parceiro ou parceira, conversar, explicar, né, o que tá sentindo, o porquê daquilo. Às vezes vem um sentimento até de vingança, né, assim, eu quero que ele também receba na mesma moeda. Então, na mesma moeda não
não tem como ser na mesma moeda, mas tem como você dar um gelo na pessoa, você dar uma distanciada, né? Você tentar de algum modo ali aliviar o que está sentindo e procurar uma ajuda, às vezes até profissional. Se perceber que aquela dor está muito forte, tanto na permanência quanto na decisão de ir embora, procurar um auxílio profissional, né? Uma terapeuta, alguém que possa ali acolher aquela dor, que possa entender aquela dor, que possa ressignificar também para a pessoa estar pronta ou para viver com aquele relacionamento, né, antigo, ou para dar novas oportunidades para os relacionamentos. Tassiana, muito obrigada pela sua disposição de conversar com a gente.